Bom dia, meu nome é Luísa e pelos próximos minutos estarei apresentando o relatório 2, feito pelo grupo 5, composto pelos alunos Bruno de Luca, Gabriel de Moraes Cordeiro, João Pedro Binelli, eu, Luísa Caroline Marques e Demerval Firmino. Os experimentos que serão abordados têm como base os conceitos da mecânica sobre o movimento de uma partícula. Apresentando agora o movimento retilíneo uniforme. Esse movimento é retilíneo porque acontece em uma reta, logo a aceleração é nula e a velocidade é constante, sendo a igual a zero e v igual a v0. É definida uma equação para a posição da partícula em função do tempo, o sorvete, onde S é a posição do corpo, S0 é a posição inicial, t é igual ao tempo que o corpo levou para se mover de S até S0 e v é a velocidade mantida durante o percurso. Outro conceito é o movimento retilíneo uniformemente variado. A trajetória continua sendo uma reta, porém a velocidade varia linearmente com o tempo, isto é, a aceleração é constante. Sendo a aceleração igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, então a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, e a fórmula da velocidade é velocidade igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Nesse movimento, a posição da partícula varia conforme a aceleração, o tempo, a velocidade e a posição inicial, sendo que a posição é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Nesse movimento, também podemos considerar a equação de Torricelli, que não é necessário utilizar o tempo do percurso. Logo, a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Primeiramente, falarei sobre o experimento de MRU. Para efetuar o procedimento experimental, utilizamos as planilhas com valores dados pelo docente, da posição ou deslocamento em centímetro e o tempo em segundos, em que foram medidos entre 5 alunos que o objeto atingiu a mesma posição. Era necessário calcular o tempo médio, logo a média aritmética, sendo a soma dos tempos dividido por 5, e a velocidade média por meio da divisão de grandezas com erros associados, sendo a divisão da posição pelo tempo, sabendo que o erro da posição e do tempo é de 0,2 centímetros e 0,05, respectivamente. Repetimos esses processos para as 3 tabelas e logo obtivemos gráficos de conclusões. Na tabela 1, com os valores do tempo dado pelo professor, como por exemplo ΔT1, ΔT2, ΔT3, ΔT4, ΔT5, calculamos a média aritmética do tempo em segundos para cada posição, ou seja, posição 10, 20, 30 e assim por diante, e a velocidade média em centímetros por segundo do objeto com 15 gramas. Obtivemos a equação da variação do espaço, sendo S igual a 14,951 vezes t mais 0,0416. Repetimos o mesmo procedimento para a tabela 2, porém os tempos medidos entre os alunos mudaram, a média do tempo e a velocidade média final em virtude da massa do objeto que aumentou, de 15 gramas foi para 30 gramas. Obtivemos a seguinte equação do espaço, S igual a 32,12 vezes t menos 0,233. Para a tabela 3, fizemos o mesmo método e percebemos que a velocidade média aumentou em relação às outras conclusões, conforme a massa passou de 30 para 50 gramas. Obtivemos a seguinte equação do espaço, S igual a 55,475 vezes t menos 0,1431. Para a construção do gráfico posição por tempo, geramos a função afim y igual a ax mais b, para setas em que a posição está em centímetros e no eixo y, sendo y igual a s. O tempo está em segundos e no eixo x, sendo a variável da função igual ao x. B é a posição inicial e tende a zero. A é quantos centímetros o corpo se desloca por segundo, logo a sua velocidade. O ponto comum entre as curvas são seus formatos, que são lineares e variam suas posições no mesmo tempo. E a diferença está na inclinação das setas, sendo que a inclinação maior percorre o caminho em uma maior velocidade. A linha amarela corresponde à tabela 3, a linha verde corresponde à tabela 2 e a linha azul corresponde à tabela 1.
Para a construção do gráfico da velocidade pelo tempo, os valores da velocidade são constantes ao longo do tempo. Lembrando que a equação do espaço no MRU é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. E a equação da velocidade é igual a velocidade inicial, ou seja, velocidade constante. As velocidades médias foram calculadas nas tabelas dos slides anteriores. E podemos observar que a linha verde corresponde ao corpo de 15 gramas, a linha azul corresponde ao corpo de 30 gramas e a linha amarela corresponde ao corpo de 50 gramas. Para o experimento de MRUV, também utilizamos as planilhas disponibilizadas pelo docente, que continham os valores dos deslocamentos em centímetros e com um erro de 0,2 centímetros, e os valores do tempo em segundos e com um erro de 0,05 segundos. Calculamos a média aritmética dos tempos e produzimos gráficos referentes. A tabela 4 mostra a variação do tempo conforme a posição do objeto, que possui 15 gramas, e a média do tempo em segundos, assumindo o valor de xf igual a 30, sendo zero do ΔX. Podemos também calcular a variação do espaço de acordo com a equação do sorvetão, sendo espaço, posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. A tabela 5 assume os mesmos comportamentos da tabela 4, com tempo, porém com velocidade e objeto de 30 gramas. Assim como a tabela 5 assume os mesmos comportamentos da tabela 4, a 6 também, porém com objeto de 50 gramas. Para o gráfico da posição final pelo tempo, assumimos a função quadrática, sendo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde A é a aceleração do objeto, B é a velocidade inicial e C é o ponto da posição inicial. Logo, tende a 30, uma vez que é a primeira posição do xf. X é igual a t, sendo a variável, e y é o resultado, portanto, do deslocamento do corpo. Transcrevendo essa equação para a equação horária do movimento, obtemos este resultado, sendo a posição igual a 30,065 mais 0,1327 vezes t, mais 129 vezes 374 t ao quadrado dividido por 2. Para o gráfico da velocidade pelo tempo, consideramos a função afim, logo, y igual a ax mais b, onde A é a aceleração do corpo, B é a velocidade inicial, que tende a zero, porém com os erros experimentais o número foi maior. X é igual a t, sendo a variável tempo, y é igual a velocidade, e essa equação é equivalente à equação da velocidade. Concluímos também que a área formada pela reta da velocidade é igual ao deslocamento do corpo estudado. Podemos concluir que a velocidade permanece constante no movimento retilíneo uniforme por não possuir aceleração, e no MRUV, a velocidade varia em função do tempo e da aceleração. Nos gráficos da posição pelo tempo do movimento retilíneo uniforme formam retas, por ser velocidade constante na fórmula da função horária da posição. E no do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, é uma parábola, sendo a concavidade voltada para cima, uma vez que a aceleração é maior que zero. Nos gráficos de velocidade pelo tempo, no experimento de MRU, as retas não variam sua velocidade pelo tempo por ser sempre constante, ou seja, velocidade igual à velocidade inicial. E no MRUV, a velocidade aumenta conforme o tempo, sendo um movimento acelerado. Em virtude do atrito do ar, diferentes corpos atingem diferentes velocidades no mesmo trajeto e tempo, seguindo a lógica dos movimentos.